Será que as 5 emoções primárias, elas têm relação com os sintomas que nós temos no nosso corpo? Seja um sintoma físico, como uma dor, por exemplo, ou um sintoma comportamental, como uma agressividade excessiva, um transtorno do espectro do autismo, enfim, vários tipos de comportamento que estão alterados, como depressão, ansiedade, enfim. Será que as emoções, elas têm relação com esses sintomas? Então, para a gente entender se essas 5 emoções primárias podem manifestar sintomas no meu corpo, eu preciso compreender um pouquinho sobre as 5 leis biológicas. O Dr. Heike Hammer, que foi o descobridor das 5 leis biológicas, ele mostrou que existia uma relação entre a parte do cérebro, a psique, que seria, entre aspas, aí, as emoções, e o órgão específico. O que seria isso? Esse já é o primeiro exemplo da primeira lei biológica. A primeira lei biológica descreve que mediante um impacto inesperado, dramático ou vivenciado em solidão, que pode ser os 3, ou pode ser só dramático, ou só inesperado, enfim. Quando você vivencia algo dessa magnitude, inesperado, dramático ou em solidão, você ativa mecanismos biológicos de sobrevivência. Nós chamamos isso de programas especiais biológicos de sobrevivência. Então, por exemplo, neurociência descreve muito como programas de ações. Basicamente, você liberar hormônios, neurohormônios, neurotransmissores, neuromoduladores, substâncias químicas, mediante aquele estresse que você está vivenciando. Então, se você está no seu trabalho e de repente chega um assaltante lá, você entra num estado de estresse. Se você está, por exemplo, andando na rua com seu filho, ele solta sua mão e vai atravessar a rua e é atropelado, você vivencia um estresse específico. Se você, por exemplo, está fazendo uma comida na sua casa, de repente você escuta um barulho e vai lá ver, o seu filho está brincando embaixo do carro e está lá preso no carro. Você, mãe, mesmo que não tem força para levantar o carro, você consegue fazer isso, porque você entra no estado de hiperestresse. Então, essas informações aqui, às vezes algumas áreas descrevem a mesma informação de uma forma um pouco diferente, como esse exemplo que eu dei. A neurociência chama de programas de ações. É como você liberar adrenalina para você conseguir reagir ali naquele momento de estresse. Só que o Dr. Hammer, que é esse médico que descobriu as 5 leis biológicas, ele chamou isso de conflito biológico. Um conflito biológico ativa esses programas, como se fosse um programa de computador, um programa aí do seu celular. Se você quer ouvir uma música, você vai lá e liga um aplicativo de música, não é assim? Se você quer, por exemplo, assistir um vídeo, você vai entrar num programa de streaming que está lá passando um filme, alguma coisa que você quer assistir. Então, cada programa que nós temos no celular, né, que você quer assistir uma coisa, ouvir, ou quer pegar um programa de leitura, cada programa ele serve para uma coisa, ele serve para uma função específica. E é exatamente assim que funciona o nosso corpo. Cada parte do nosso corpo, ela manifesta de acordo com a função que eu necessito. Então, se eu preciso aumentar a acidez do meu estômago para tentar digerir uma situação, eu vou ter um problema no estômago, eu posso ter um diagnóstico de gastrite, mas eu tenho que entender qual é o conflito, qual é o estresse, qual o significado disso, qual o sentido biológico de sobrevivência. E aí, quando você vai comparar isso com outros métodos, né, com outras terapias, que às vezes falam algumas coisas que às vezes não faz sentido, porque simplesmente eu virar para você e falar assim, a região do pulmão tem a ver com tristeza. Eu não estou discordando disso, mas eu posso ficar triste por vários motivos. Eu posso ficar triste por não ter conseguido ter contato com a minha avó antes dela falecer. E aí o meu problema, o meu sintoma, não vai ser em relação à tristeza, ele vai ser em relação ao contato que eu não tive. E eu posso começar a desenvolver sintomas na minha pele, ter alterações na pele que tem a ver com contato. Ao mesmo tempo, se eu vivo uma situação de contato, de perder o contato com a minha avó, não pude ter o contato com a minha avó, eu não vou ativar músculo. Músculo não tem nada a ver com contato. Músculo tem a ver com capacidade, com potência, com resistência, que são as valências musculares. Então, se eu vivo na mesma situação, eu não pude ter o contato com a minha avó, mas eu senti aquilo com impotência, não tem nada a ver com tristeza. Então, fiquei triste porque minha avó faleceu e eu me senti incapaz. E eu me senti culpado, fico me culpando por não ter tido contato com ela, não ter visto ela, eu vou desenvolver sintomas às vezes no sistema músculo-esquelético. Mas aí a palavra-chave não é tristeza, não tem nada a ver com contato, é a sensação de incapacidade, é a minha desvalorização, eu ficar me culpando, a minha sensação de inferioridade. Esses sentimentos que vão desencadear sintomas no corpo, por exemplo, a nível músculo-esquelético, me causa dor. O fato de eu ficar me culpando nesse caso aqui. Então, dei 2 exemplos simples aqui. A mesma tristeza da minha avó ter falecido
pode desencadear um sintoma na minha pele, se eu viver uma sensação de contato. A mesma tristeza pode me gerar uma incapacidade e eu sentir dores no sistema musculoesquelético. A mesma tristeza, ela pode manifestar N sintomas. Eu posso, por exemplo, vivenciar um estresse de não ter escolhido o caminho errado. Se eu tivesse feito isso, minha avó não teria falecido. E aí eu posso alterar sintomas na minha glândula suprarrenal, por exemplo, e desenvolver outras doenças. Eu posso sentir agora uma falta da minha avó, uma carência da minha avó. E agora eu posso ter problema no fígado. Então, porque o fígado é quem estoca alimento, ele estoca as coisas. Então, toda vez que você vivencia um estresse de falta, de carência, você vai ativar o fígado. Um exemplo bem simples que eu dou é do urso ao hibernar. Ele sabe que vai existir uma falta de nutrientes. O que ele faz? Ele vai lá e come, estoca, para ele conseguir passar por aquele momento difícil. Então, isso é natural, é biológico, mas ele ativa um programa especial biológico de sobrevivência. Ele precisa absorver o máximo de nutrientes possível, estocar esses nutrientes não só no fígado, nas células adipócitas também, e aí ele consegue passar por aquele momento difícil. Então tudo na nossa vida tem um propósito, tem um programa especial biológico de sobrevivência. Se você vai na academia e você treina o seu músculo, naquele momento que você está treinando, você não tem potência, você não tem força, não tem resistência para executar aquele movimento específico. Então você foi lá, fez 10, 15, na 18ª repetição você começou a tremer. O seu corpo entende que o seu músculo está fraco, ou ele não tem resistência suficiente nesse exemplo aqui. Então quando você vivencia uma dificuldade e não conseguir resistir àquilo, o músculo entende que eu preciso formar mais tecido para a próxima vez que eu chegar próximo dessas repetições, eu consigo passar 18, 20, 25 repetições. Então aqui eu estou falando de resistência, mas eu posso trabalhar potência, velocidade, força, e aí a gente vai analisar a função daquele tecido. Eu não tenho força suficiente para carregar esse peso, e eu vou ativar o músculo, porque eu estou vivenciando naquele momento ali uma incapacidade real em carregar aquele peso. Meu cérebro, meu corpo ativa esses programas biológicos e produz mais tecido para você ficar mais forte. Então tudo na vida tem um sentido biológico de sobrevivência. Você não vai ter uma doença para te matar. Todos os sintomas, sejam físicos ou comportamentais, tirando os sintomas químicos que tem a ver com medicações, por exemplo, ou intoxicação por um agrotóxico, uma picada de uma cobra, algum inseto peçonhento, um animal peçonhento, tirando isso, tirando traumas mecânicos, traumas, porrada, um acidente de carro, um trauma praticando atividade física, tirando esses dois e as parasitoses, que são os micro-organismos que se hospedam no ser humano, tirando essas três, todas as doenças, os sintomas, eles têm uma explicação e eles têm programas biológicos de sobrevivência. Então todas as doenças, elas se manifestam para manter você vivo. Olha que interessante. Então às vezes você tem um diagnóstico como, eu tenho uma doença de Hashimoto, que é uma doença que tem a ver com a tireoide e ela é uma doença autoimune. Não tem nada a ver com doenças autoimunes. O problema é que a pessoa está constantemente revivenciando o estresse dessa região e ela começa às vezes até mesmo perder a função. E eu preciso de uma intervenção médica, depende de alguns pacientes. Outro exemplo, uma pessoa que tem cirrose hepática. Se cirrose hepática tivesse a ver com simplesmente a pessoa ingerir álcool, muita gente teria cirrose. E o grande detalhe é que não é isso. O problema é que a pessoa vivencia o estresse que tem a ver com a região do fígado, que são dois tecidos. Eu posso ter um tecido que tem a ver com carência, com falta, ou posso ter um tecido que tem a ver com dificuldade de digerir aquela raiva, uma contrariedade indigesta que nós chamamos, uma ira territorial, uma sensação de ser oprimido dentro do seu ambiente, onde você se sente sufocado. Você ativa essa região do fígado. Se você fica revivenciando isso constantemente, você pode desenvolver cicatriz no fígado. E cicatriz no fígado é compatível com hipofunção, ou seja, o fígado diminui a sua função. Ele vai tendo dificuldade de regenerar mediante o tanto de cicatriz que vai acumulando ali nesses tecidos. Então aqui são alguns exemplos para começar a compreender que às vezes nesse exemplo do fígado, o paciente lá que está tendo cirrose hepática, ele vencia uma raiva muito grande no trabalho, que ele não consegue digerir aquela situação, ele está contrariado no ambiente dele, a vida inteira ele está contrariado, foi contrariado pela mãe, aí ele casou com uma mulher que fica contrariando ela o tempo inteiro, contrariando ele o tempo todo, e vice-versa, pode ser uma mulher também. O pai era um pai confrontador e ficava contrariando ela o tempo inteiro, não deixava ela fazer nada. Aí ela casa com um homem que é da mesma forma, aí no trabalho o chefe dela é do mesmo jeito.
e a vida inteira ela se sente oprimida, sufocada e começa a desenvolver várias cicatrizes. E às vezes o único momento que ela tem de relaxamento é quando ela vai beber. Então ali ela vai lá beber, encontra com as amigas dela, desabafa e tudo mais, coloca aquela raiva para fora e começa ali cicatrizes. E isso é constantemente, começa a acontecer. Toda semana, todo dia, às vezes ela vivencia, ela é contrariada, é oprimida no trabalho, aí chega em casa, bebe álcool, ela começa a se tornar alcoólatra. E aí o problema não é só o alcoolismo, a gente tem que trabalhar a raiz disso. Por que que essa pessoa se sente contrariada? Quem contrariou ela? Como que você consegue trabalhar isso? Existem métodos de ressignificação, existem formas de você conseguir melhorar no seu ambiente aquilo. Às vezes uma terapia com uma psicóloga vai ser muito melhor do que o álcool. Como que você consegue guiar todo esse tratamento? É mais ou menos assim que funciona a interpretação biológica. Então eu quis descrever para você aqui, para a gente entender que mediante uma emoção primária, como tristeza, raiva, qualquer uma das emoções, se eu fico com raiva, não tem a ver só com o sistema gastrointestinal. Eu posso ficar com raiva e vivenciar esse sentimento de incapacidade. Eu posso ficar com raiva mediante uma perda profunda que eu tive. Às vezes eu perdi meu filho. E depois que eu perdi meu filho, eu fico com raiva me culpando. E eu não vou ter problema em relação ao sistema gastrointestinal. Agora eu já vou ter uma sensação em relação à perda profunda. E eu vou ativar ou o ovário ou o testículo e começar a ter doenças nesses tecidos. Então tudo está relacionado à função do tecido. E o que esse médico, esse Dr. Hammer descreveu é que quando você vivencia um estresse específico, eu gosto de enfatizar muito bem isso, é um estresse específico. Não é um estresse de raiva, de medo, de tristeza, não é uma emoção assim. É um estresse específico daquele órgão. Quando eu ativo, vivencio um estresse específico daquele órgão, eu vou ativar também uma região do meu cérebro que corresponde, que controla aquele órgão em relação a essa emoção e o órgão simultaneamente. Então, cérebro, órgão e a parte do estresse específico, tá? Seria a emoção específica. Então, nesse exemplo aqui, eu posso ter um sintoma no meu corpo, vou continuar na raiva para ficar mais fácil. Se eu vivencio uma situação de dificuldade de digerir a raiva, deixar isso bem claro, tenho dificuldade de digerir a raiva, eu vou ativar regiões do sistema gastrointestinal. Eu estou contrariado e não consigo assimilar isso, não consigo digerir isso. Eu vou ativar regiões do sistema gastrointestinal, região epigástrica, tá? De um modo mais simplório aí, mais simples. Quando eu ativo isso, por exemplo, imagina que eu estou vivenciando algum estresse na minha casa. E aí acontece alguma situação que eu fico com raiva e não consigo digerir. E aí eu sou uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que costumo ser mais passiva, fico mais calada, eu não debato, eu não confronto, eu fico sempre na minha. Fico deixando, deixa pra lá, deixa pra lá. As pessoas que vivem esse tipo de comportamento começam a ativar mais o sistema gastrointestinal para tentar digerir isso. Porque se você fosse analisar a nível comportamental, se você vivencia um estresse, que alguém fala alguma coisa que te contraria, você vai lá e vai colocar aquilo para fora. Se a pessoa te xinga, você vai atuar na altura. Se a pessoa te dá um tapa na cara, você vai responder aquilo na altura. Seja você dar o outro lado para receber outro tapa, como Jesus Cristo, ou você vai lá e vai falar alguma coisa, vai defender. Então eu sempre brinco isso com os pacientes assim. Chega uma mulher com um comportamento desse, que ela não é confrontadora, tudo que às vezes o marido faz ou o chefe faz, fala, ela quer responder, mas não fala. Sempre fica quietinha na dela, tá tudo bem, tá tudo certo, e na verdade não tá nada bem, tá tudo ruim na verdade. E aí ela fica sempre passiva. Nesse momento, o corpo ativa o sistema gastrointestinal para tentar digerir o chefe, tentar digerir aquela situação com o marido, tentar digerir essa raiva. E aí ela começa a desenvolver gastrite. E isso também pode estar associado a sintomas de depressão. Então eu sempre brinco que na natureza ou você luta ou você foge. Alguns animais se fingem de morto, se camuflam. E essa função de fingir de morto e camuflar seria mais ou menos uma analogia com esse comportamento de deixa pra lá, não vou falar com ele não, ele tá nervoso. Deixa ele é meu chefe, né? Se eu for falar com ele, vai que ele me manda embora, né? Então você vive todo um estresse ali já, que você deixa de ser quem você gostaria de ser. Você deixa de falar, deixa de ter uma reação. E aí quando eu falo assim, isso é muito clássico, eu viro pro paciente e falo assim, se o seu chefe vir falar, te confrontar, o que você faz? Eu fico quieto, na maioria das vezes eu fico evitando. E se o seu marido fizer isso? Eu também fico quietinha na minha, eu deixo pra lá, porque já tentei conversar, não deu certo. Eu falo assim, e se alguém chegar e der um tapa na sua filha?
Não, aí eu diferente. Aí eu avanço nela. Olha que interessante. Se a pessoa for lá e xingar a filha, maltratar a filha, der um tapa na filha, ela vai lá e agride a pessoa, seja verbalmente ou fisicamente. Ela vai defender a filha, porque aí é um mecanismo de sobrevivência. Mas se for no chefe, ela não faz porque tem medo de ser mandada embora. Se for com o marido, ela tem medo de algum motivo, de se separar, enfim, de acontecer alguma coisa pior. Então, se você está sempre vivenciando um estresse em relação a esse exemplo que eu estou dando, de opressão no seu ambiente, de contrariedade, você vai ativar às vezes o sistema gastrointestinal. E aí, o grande detalhe aqui é que quando eu tenho muito sintoma no órgão, eu não tenho muito comportamento. Então eu posso ter um paciente que ele é super agressivo e não tem gastrite, não tem nada. Mas ele é agressivo demais com pessoas que não deveria ser. Às vezes ele vivencia esse estresse no trabalho e fica oprimido no ambiente e não pode falar nada com o chefe porque tem medo de ser mandado embora e chega em casa e desconta na esposa, desconta nos filhos. Pessoas que às vezes batem nos filhos, é agressivo com os filhos, ou às vezes xinga a esposa, briga a esposa, do nada. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque nós temos alterações nesse estresse que eu falei de um modo geral, né, da parte do cérebro, do órgão e da emoção específica. Isso altera tanto os sintomas no órgão, no corpo, quanto no comportamento. Então, nesse exemplo, se eu falo, coloco para fora, eu vou me tornar às vezes um pouco mais agressivo naquele momento. Vou ter um comportamento de agressividade. Se eu não falo, não coloco para fora, eu vou ter sintomas no meu corpo. Então, nesse exemplo que envolve agressividade, ou eu vou ter muita gastrite, por exemplo, muitos sintomas de empazinamento, sintomas gastrointestinais, ou eu vou ter muito comportamento de agressividade, por exemplo. E eu posso ser agressiva com o outro, ou posso ser agressiva comigo mesmo. Eu posso ficar me punindo, eu posso querer cortar meus pulsos, roer as unhas, eu posso ter um monte de comportamentos que tem relação com agressividade, por exemplo. Mas é que eu dei um exemplo para você entender de uma forma bem simples, bem simples. Eu posso vivenciar, por exemplo, uma dor na região cervical porque eu fico me submetendo. Porque às vezes eu sou rígido e não tenho flexibilidade. E aí a região que tem mais flexibilidade, por exemplo, de rodar a cabeça, de ter mobilidade, é a região superior do pescoço. E se eu sempre sou uma pessoa que sou inflexível, não aceito as coisas, eu tenho dificuldade, eu sou muito rígida e não quero me submeter a nada, não abaixo a cabeça para ninguém, eu posso viver travando o pescoço, eu posso viver com enxaqueca, viver com sintomas da região cervical. Ao mesmo tempo, eu posso ter esse mesmo comportamento de rigidez, de ser uma pessoa 880, confrontadora, e às vezes não ter dor na cervical, mas eu vou ter um comportamento muito exacerbado. Eu posso me tornar uma pessoa megalomaníaca, uma pessoa que tem o ego inflado, uma pessoa que a todo momento ela se acha a melhor do mundo, a última bolacha do pacote, né? Só ela sabe fazer as coisas, ela é a melhor de tudo. E também, de vez em quando ela vivenciar algumas frustrações e ela perceber que ela não é a melhor do mundo e que ela não é perfeita e que ela erra também, quando ela alternar entre os sintomas no órgão ou na parte comportamental, ela vai manifestar sintomas físicos ou comportamentais. Resume isso aí para mim, Denis. Ou a pessoa vai ter um comportamento de ser muito chata em relação a esse ego inflado dela, e às vezes vai ser insuportável ficar perto dessa pessoa, ela vai ver que as pessoas começam a afastar dela, mas esse comportamento faz ela conquistar o mundo, ou seja, faz ela se tornar chefe, presidente, faz ela ser muito boa realmente. Então ela vai ser uma boa cozinheira, mas ela vai se elogiar. Mas ela vai ser sim, uma excelente cozinheira. Só que isso, tanto esse comportamento quanto os sintomas no corpo, seja uma dor, né, que eu estou dando exemplo aqui da região cervical, de achar que ela é a mais inteligente, a mais esperta, que ela não se submete a ninguém, que ela não pode abaixar a cabeça, que ela é rígida mesmo, ela não aceita as coisas. Esse tipo de pessoa, ou ela vai ter esse comportamento, ou ela vai ter dor na região cervical, quando ela vivenciar uma frustração, uma incapacidade, uma sensação de autodesvalorização, ela perceber que ela se frustrou em algum momento em relação à cervical, ou quando ela tiver que se submeter de alguma forma. Então, sendo rígida demais e ela ainda tem que se submeter a alguma situação, ou seja, vou ter que ficar na fila para fulano de tal, vou ter que levar fulano em tal lugar que eu não queria, eu vou ter que fazer esse projeto aqui, vou ficar a noite inteira porque meu chefe pediu. Então, quando você se submete a essas situações, você acaba ativando a região cervical e pode desenvolver, se isso for recorrente, se você estiver vivenciando isso constantemente, ou seja, viver hoje no meu trabalho, aí passa uns 3 dias, vivo de novo, aí no outro dia vivo de novo, aí passa uma semana, vivo de novo, você vai ficar travando o pescoço, vai ter hérnia de disco, artrose, todas as doenças que você possa imaginar da região cervical, enxaqueca, dor no crânio de um modo geral,
tudo isso está interligado com essas sensações de incapacidade, de submissão, de autodesvalorização, de inferioridade, de não estar apto em relação às suas ideias, não ter ideia suficiente, não ter um pensamento suficiente, não ter capacidade intelectual suficiente para passar numa prova, passar num concurso, para conseguir convencer alguém, para ter uma ideia, para conseguir converter uma pessoa, enfim, basicamente seria isso. Quando você vivencia isso, você tem alterações físicas. Ao mesmo tempo, eu também posso ter alterações comportamentais. Eu posso ficar muito com o ego inflado ou com muita dor no corpo, muita enxaqueca, muita dor no pescoço, nesses exemplos aqui. Então, resumindo, eu queria que você entendesse que quando a gente tem um conflito biológico que ativa a área do cérebro, um órgão específico, uma emoção, eu posso ter alterações físicas ou comportamentais. Isso tudo é proporcional ao estresse que eu vivencio. E esse estresse não tem nada a ver com raiva, com as emoções primárias de modo geral, com medo, tristeza, alegria, enfim, nojo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver sim com a função específica do órgão que você ativou ou desativou mediante o estresse que você vivencia. Como assim desativou, Denis? Você acabou de falar de ativar, como assim desativou? Por exemplo, se você vivencia um estresse, você está na sua casa e chega um assaltante e você começa a escutar o barulho e você fica assustado ou assustada. Nesse momento você pode perder a voz, você pode não conseguir falar. Por que que acontece? Por que que você perde a voz? Você diminui a função que envolve a laringe e as cordas vocais para você passar desapercebido pelo inimigo. Então, se aquele inimigo ele pode te matar, ele pode te atacar, você perde a voz e não sai nada. É um mecanismo biológico de sobrevivência. Um outro exemplo, você às vezes vai fazer um salto de bungee jump, vai lá numa ponte bem alta, aí você põe todo o equipamento, quando você chega na ponte e vai pular, você começa a tremer, sua perna não consegue movimentar e você começa a passar mal, suar frio e às vezes até desmaia. Por que que isso acontece? Você está diminuindo a função, por exemplo, da placa motora, da parte neural. Os seus nervos estão sendo desligados para você não pular, porque o seu corpo entende que se pular tem um risco muito grande de óbito, de você morrer. Já aconteceu, lógico, é muito difícil de acontecer isso porque os equipamentos são revisados, são equipamentos que aguentam uma carga muito maior do que o peso da pessoa que está saltando, mas já teve momentos onde a corda arrebentou, por exemplo, e a pessoa morreu. Então o seu corpo, o seu cérebro, mesmo você conscientemente querendo saltar, ele diminui a função, ele bloqueia as funções e faz você tremer, desmaiar, enfim. Então a gente sempre analisa a função do órgão, não as emoções primárias. Então, eu fiquei com medo. Ok, medo é uma emoção primária, mas você ficou medo do quê? Aí a gente analisa a função que a pessoa teve. Se ela ficou tremendo e perdeu os movimentos da perna, ela não ficou com medo. Ela ficou com um conflito, ela ativou um programa biológico que é um conflito motor. O que é um conflito motor? De você perder os movimentos para não executar aquela ação. Então você vive essa paralisia, essa perda de movimentos, mediante a situação que você tem medo, nesse exemplo aqui, mas um medo paralisante. É uma situação relacionada a um conflito motor. Ou você é impedido de fazer um movimento, ou você não tem a permissão de fazer aquele movimento. Aquele movimento, perder o movimento ali naquele momento, ele é essencial para a vida. Então, quando você vivencia esse conflito motor, nesse exemplo que eu dei aqui, eu vou pular, meu cérebro, conscientemente eu falei, não, eu quero fazer. Chego lá, o inconsciente sabe que aquilo é muito perigoso. E ele vai lá e desliga a nível motor. Então nós falamos que isso é um conflito motor. Pode ter relação com medo, mas não especificamente o medo, emoção primária. Um medo motor poderia sim ter uma relação. Medo que aquele movimento que eu vou executar, ele vai ser prejudicial à minha vida. Então eu não tenho permissão de executar aquilo. Isso automaticamente. Então nós vivenciamos aqui, nesse exemplo, um conflito motor. Então esse conflito motor vai paralisar as pernas, você vai perder movimento. Naquele momento ali de estresse muito grande. Então esse medo paralisante iria desencadear isso. Então esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas era para descrever por que essas emoções primárias, elas são importantes, a gente analisa elas, porém a gente analisa bem especificamente cada função que você ligou, aumentou ou desligou no seu corpo. Então se você vivencia um estresse que você precisa melhorar um órgão, por exemplo, se você vivencia um diagnóstico chocante, como um diagnóstico de câncer,
uma doença que não tem cura, você pode ativar os seus pulmões. Mas você não ativa o pulmão para te matar, não. Você ativa o pulmão para melhorar a função do pulmão. É como se a sua oxigenação ficasse, a saturação de oxigênio ficasse mais do que 100%. Embora quando você coloca o oxímetro, você não consegue captar isso. Você consegue captar até 100%. Então, o seu pulmão está ótimo aqui agora, meu pulmão está ótimo. Aí eu recebo um diagnóstico de que eu tenho câncer de alguma coisa. Automaticamente, essa palavra câncer é muito forte, esse diagnóstico é muito pesado, porque tudo remete à morte. As pessoas que fazem tratamentos, os tratamentos da medicina clássica, como a quimioterapia, a radioterapia, que dentro da interpretação biológica nós temos uma outra visão, tá? Mas quando você vivencia esse diagnóstico chocante, esse medo de morrer muito grande, você ativa o pulmão. Sabe quando você leva um susto, a primeira coisa que você faz é... Quando você faz isso, você está de um modo bem simples aqui, estou dando uma encenação bem simples, você está ativando o pulmão. Então isso não é aleatório, nós viemos de uma evolução biológica. Cada tecido do nosso corpo ele responde a um estresse específico. E essa relação, essa conotação com o pulmão, com medo de morrer, faz você melhorar o pulmão durante o estresse. Então durante o medo de morrer, você melhora o pulmão. É igual quando você está num estresse muito grande, por exemplo, com, sei lá, você teve um acidente de carro, você fica com a pupila dilatada, você fica ali, bateu o seu carro, você desce do carro todo preocupado e às vezes toma um monte de atitudes, você nem sabe às vezes o que está acontecendo direito, porque você está estressado. Nesse momento que você vive um estresse muito grande, você sequestra o seu pensamento. Nós falamos que nós sequestramos o córtex pré-frontal, que é essa área aqui da frente que tem a ver com o nosso racional, com nossos pensamentos, a tomada de decisão, a deliberação de ideias, né? Tudo que tem a ver com o nosso intelecto de um modo geral. Você bloqueia isso. Pessoas, por exemplo, que recebem, tá no sinal, por exemplo, aí chega um assaltante e coloca uma arma na sua cabeça. Já tive um paciente que saiu arrancando com o carro, nem pensou. Já contei uma história da minha mãe, que quando a gente era criança, ela falava assim, meu filho, se algum dia alguém for te assaltar, você entrega as coisas que o que mais vale na vida é a sua vida. Então não fica querendo reagir e tudo mais. Ok, esse é o racional. Porém, quando um assaltante chegou para tentar roubar o celular da minha mãe, ela pegou o celular e jogou na vizinha. Ela teve uma reação instintiva de sobrevivência. Então você não pensa, você sequestra o racional. Então nesse momento que você age por instinto, você pode manifestar vários sintomas. Só que esses sintomas eles são proporcionais à intensidade do que você está vivenciando, ao tempo que você está vivenciando aquele estresse. Então todas essas informações são importantes para a gente compreender o que ativa ou desativa o nosso corpo, o que aumenta a função, o que diminui. Então isso aqui é um pouquinho, um pedacinho de informação para você entender como funciona a interpretação biológica e por que nós não analisamos especificamente as emoções primárias, como raiva, medo, tristeza, alegria, nojo. Nós não interpretamos essas emoções, nós interpretamos os conflitos biológicos, que é o que a pessoa ativa ou um animal ativa, e da mesma maneira quando você está vivenciando um estresse específico. Basicamente é isso. Então espero que você possa ter entendido como funciona um pouco da interpretação biológica, da interpretação 360. Se você quer saber mais, siga a gente no Instagram, @InstitutoOCB, e também no YouTube, @InstitutoOCB. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, marque alguém aqui que precisa ouvir essas informações e já deixe o seu like, que vai ajudar bastante a todas essas redes sociais, tanto Facebook, Instagram, Google, YouTube, a entregar mais esse conteúdo para pessoas assim como você, que gostaram desse conteúdo e que te ajudou de alguma forma. Então o único pedido que eu tenho para você aqui é curta esse vídeo, se você gostou de fato, e compartilhe ele com outras pessoas.